13ª reunião ordinária de 2026 destaca demandas do transporte coletivo da cidade e aprova projetos para a saúde e o meio ambiente. Fechamento do centro socioeducativo gera audiência pública e mobiliza 7 Lagoas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Na 13ª reunião ordinária do ano, realizada na terça-feira, dia 28, trabalhadores da Copercelta, mais uma vez, marcaram presença no plenário e levaram suas demandas em busca de encontrar soluções para o transporte alternativo da cidade. Além disso, foram aprovados importantes projetos para a saúde e o meio ambiente em 7 Lagoas. A 13ª reunião ordinária foi marcada por intensos debates relacionados ao transporte público alternativo do município. Trabalhadores da Copercelta marcaram presença para acompanhar a reunião e trazer suas demandas ao poder público. Em 2023, começaram os atrasos dos repasses, em meados de 2023. E aí, a partir de então, o que nós poderíamos fazer? Ir até o poder concedente. E assim nós fizemos. Eu tenho aqui aproximadamente 30 requerimentos protocolados na Secretaria de Trânsito, Procuradoria do Município, Ministério Público, levando ao conhecimento desses atrasos de 2023 até os dias de hoje. Presidente da Comissão de Transporte da Casa Legislativa, vereador Marcelo Copercelta, buscou caminhos para solucionar o impasse. Nós fizemos um ofício para que esse ofício, em nome da Câmara Municipal, seja entregue na mão do prefeito, para mostrar que realmente é uma situação que passou dos limites, que a gente precisa sair daqui com uma solução. Então, eu queria pedir aos vereadores aqui, no final, tem aqui para que todos os vereadores assinem esse ofício. Assunto: intervenção urgente na Câmara de compensação de bilhetagem e adiantamento de subsídio. É os 2 pontos que nós precisamos emergencial. A intervenção na Câmara, porque senão o transporte vai trabalhar e não vai ter condições, porque o dinheiro vai voltar para a própria Turi, e o adiantamento de subsídio. Durante a reunião, foi votado e aprovado o projeto de lei ordinária número 1028 de 2025, de autoria do vereador Aguinaldo da Lobato, que dispõe sobre diretrizes para a promoção do acesso à assistência farmacêutica através de iniciativas itinerantes em áreas rurais e de difícil acesso no município de 7 Lagoas. Esse projeto foi muito bem pensado no sentido, a zona rural, muitas pessoas idosas, deficientes, que têm toda a dificuldade de locomoção, de vir até a faixa central da nossa cidade, buscar seu medicamento de pressão, de diabetes, de coração. Então, esse projeto foi muito pensado e elaborado nesse sentido. Uma farmácia itinerante que vá até eles e vai disponibilizar o medicamento. Também foi votado e aprovado o projeto de lei ordinária número 1097, de 2025, de autoria do vereador Ivan Luiz, que dispõe sobre os princípios e objetivos para a criação do Programa Municipal de Proteção, Defesa e Promoção dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. É importante que nós valorizemos a categoria dos catadores de recicláveis, de materiais recicláveis em 7 Lagoas. Há muito essa categoria sofre, com descaso, com descarte de lixo orgânico, por exemplo, junto ao lixo reciclável. Então, a intenção do nosso projeto é exatamente educar a população, primeiro, para que separe o lixo, o que é reciclável, reciclável, e o que é orgânico, orgânico. E muitas outras coisas que vêm misturado nos lixos recicláveis, junto ao lixo reciclável. Na última terça-feira de cada mês, a Casa Legislativa abre espaço para dar voz à população através dos oradores inscritos. Dessa vez, o tema foi a Inconfidência Mineira e a gestão pública. Recordando as aulas de História, a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista motivado pela alta cobrança de impostos, o quinto e a derrama. No feriado do dia 21 de abril, lembramos o enforcamento de Tiradentes, ocorrido no ano de 1792.
Ele foi inconfidente militar. Seu rosto está estampado no brasão da Polícia Militar de Minas Gerais, a bandeira do nosso Estado, como mencionado anteriormente, idealizada também pelos inconfidentes. A Inconfidência Mineira aconteceu por volta do ano de 1789, e de lá para cá, oficialmente, deixamos de ser colônia. Mas os impostos aumentaram ou diminuíram? No total, 200 proposições foram aprovadas. Você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária, ocorrida nesta terça-feira. O prazo para regularização eleitoral vai até o dia 6 de maio. Até lá, o cartório eleitoral de Sete Lagoas vai funcionar em horário estendido, incluindo finais de semana e feriados. Além do funcionamento durante os dias da semana, o cartório eleitoral vai ficar aberto no feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, e no sábado e no domingo, dias 2 e 3 de maio, entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. Os atendimentos incluem a emissão do primeiro título eleitoral, a transferência de local de votação e a regularização dos títulos. A pessoa que perder esse prazo, ela vai ficar proibida de fazer essas operações até a data das eleições. Então, nós vamos ter segundo turno nessas eleições, né? Então, o último domingo de outubro e, por volta de novembro, reabre o cadastro eleitoral. Aí volta a possibilidade de tirar título quem não tirou, de fazer as revisões eleitorais de mudança de data, de nome, de local de votação interno e também reabre-se o prazo para as transferências eleitorais. O cadastramento biométrico também é feito no cartório e tem impactos para além da vida eleitoral do cidadão. O eleitor pode conferir se já tem os dados biométricos coletados no telefone 148 ou no próprio título eleitoral. A população só vai ter a alternativa de fazer até o dia 6 de maio na Justiça Eleitoral. Se perder esse prazo, vai ter que procurar os outros órgãos que trabalham também com identificação biométrica, como, por exemplo, o UAI, fazendo o novo documento de identidade, a nova carteira de identidade nacional, ou mesmo procurar o DETRAN para fazer uma coleta através de nova emissão de carteira de habilitação. Fica muito mais complexo, muito mais complicado e mais dispendioso também, porque a gente sabe que esses órgãos podem cobrar valores para a emissão de segunda via de documentos. Quem já tem a biometria coletada pode regularizar sua situação pelo atendimento online. O atendimento online ele é reservado para quem já tem biometria. Então, quem já tem biometria já pode fazer a mudança de dados, né? Colocar um nome de casado, por exemplo, trocar algum erro de digitação no título ou fazer até o pedido de transferência. Isso pode ser feito online, mas somente quem tem biometria. Quem não tem biometria é somente o atendimento presencial. E nós conferimos agora como fica a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira será de sol predominante com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas devem variar entre 16 graus Celsius nas primeiras horas da manhã e 27 durante a tarde. A chance de chuva é baixa e a umidade fica em níveis moderados com ventos leves. O encerramento das atividades do Centro Socioeducativo de Sete Lagoas motivou a audiência pública na Câmara Municipal na última segunda-feira, dia 27. O encontro foi convocado pelo vereador Theo da Ecoterapia. Servidores e entidades de classe participaram da audiência pública para discutir a situação do Centro Socioeducativo de Sete Lagoas, o CSE. De acordo com os agentes públicos, a direção da unidade confirmou a desativação do local até o mês de julho, com a consequente realocação dos servidores em outras localidades de Minas Gerais. Os adolescentes apreendidos na unidade Sete Lagoana já começaram a ser transferidos para outros locais. O servidor ele se encontra numa situação bem complicada, porque a gente não sabe ainda para onde vai, né, como que vai ser. Foi aberto um edital de remoção, onde a gente pôde optar e apontar algumas unidades, mas a gente não sabe realmente qual vai ser o nosso destino. A importância se dá principalmente pelo descaso do governo com os agentes, né? Então a gente nota que são várias famílias que estão sendo prejudicadas. Então são 90 agentes. Então desses 90 agentes, somando juntamente com os familiares, dá umas 500 pessoas que vão ter que sair, né, da cidade de Sete Lagoas. Servidores que acompanharam a audiência falaram sobre a rotina na unidade socioeducativa e auxiliaram na busca por soluções para a situação.
O agente Cláudio Antônio Rocha é servidor do CSE há 23 anos e terá de se mudar com a esposa e o filho. No meu caso, a minha esposa também é servidora há 16 anos. Nós temos um filho autista, nós moramos aqui em Sete Lagoas. Ele faz tratamento aqui na cidade com psicóloga, com terapia ocupacional, com neuropsicóloga, estuda numa escola, né, que já adaptou a ele. Então toda a nossa estrutura familiar está aqui. A gente quer continuar trabalhando. A gente tem muito ainda a oferecer. Eu não terminei minha carreira, ainda não aposentei. Mas a gente precisa ser tratado com respeito e isso nós não estamos recebendo. Como possível solução para os servidores está a proposta de permanência em Sete Lagoas com alocação em outros componentes da segurança pública, como a Polícia Civil. Uma decisão, né, do governo de estado, do Sejusp, de desativar o CSE, que é o Centro Socioeducativo, e comunicá-los assim, da noite para o dia, que eles iam fechar aquela unidade e que os servidores seriam transferidos para Minas Gerais. Então, eles nos procuraram, outros vereadores aqui da casa também, porque não é simples assim. Nós não estamos falando de veículo, nós não estamos falando de bens materiais, estamos falando de pessoas, seres humanos com famílias. O que a gente propõe é que, ao invés do Estado ser onerado, porque vai ter, sim, gastos com essas 90 remoções, né, ele dê a oportunidade que esses servidores fiquem. Porque isso é uma economia, isso é uma vantagem para a população e uma vantagem também para o governo como um todo. Além da situação dos servidores, também foi debatido o novo uso da estrutura do centro socioeducativo após a desativação da unidade. O local foi reformado no ano passado com investimento de mais de 3 milhões de reais. A Prefeitura de Sete Lagoas e vereadores da Câmara Municipal rechaçam a possibilidade de instalação de uma nova unidade prisional na cidade. Isso veio à tona, fez com que o secretário viesse aqui. O prefeito não sabia, se posicionou totalmente contra o prefeito Douglas Mello na reunião com o secretário Rogério Greco. Então, a gente espera que não fique só, né, no trato do governo estadual de boca, mas que o governador também tenha sensibilidade de olhar a situação desses funcionários e, principalmente, de fazer essa garantia que em Sete Lagoas nós não teremos mais um presídio, porque nós sabemos que Matheus Simões, que é o nosso governador, ama Sete Lagoas e região e vai estar atento às nossas reivindicações que vamos levar para eles. No próximo bloco, o vereador Rodrigo Braga é o nosso convidado de hoje no Jornal da Cidade. Acompanhe. O Jornal da Cidade está de volta e o nosso convidado de hoje, vereador Rodrigo Braga. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo nos canais de comunicação da Câmara. Obrigado, Marcela, é uma honra estar aqui com todos vocês, com você que nos assiste por esse meio de comunicação também, no Jornal na Cidade, falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa cidade, e é muito bom ter vocês aqui conosco, nos acompanhando nesse momento tão importante da política de nossa cidade. Rodrigo, vamos começar falando um pouco sobre o que tem acontecido nos bastidores, né? O projeto Superar que está de volta, um projeto importante para a comunidade. Fala um pouco sobre essa movimentação, né? Também com inscrições abertas, como que a população consegue maiores informações sobre esse momento tão importante. Exatamente, o projeto Superar é um projeto que nasceu de um grupo de amigos, né? Com o objetivo de profissionalizar pessoas e capacitá-las para o mercado de trabalho. E é importante lembrar que todos os cursos são dados, né, por voluntários, os professores são voluntários, altamente capacitados para exercer essa função. São pessoas que saem de sua casa e que dedicam 2 horas semanais para poder colocar o seu dom à disposição gratuitamente de toda a nossa comunidade. Os cursos são gratuitos também, os alunos podem participar gratuitamente desses cursos. São vários cursos oferecidos pelo projeto hoje, entre eles corte de cabelo, temos também maquiagem, inglês, empreendedorismo e vários outros cursos, barman, né? E que será colocado à disposição da comunidade a partir da próxima segunda-feira, Marcela. Muito bacana. A gente acompanha, né, o seu posicionamento como parlamentar, né, e como é importante o parlamentar também estar envolvido nessas outras questões que beneficiam a população direta, indiretamente e a cidade também. Né? Exatamente. O vereador, apesar de ter como função, né, Marcela, fiscalizar e legislar, hoje o mundo, a cidade, o contexto pede muito mais do que isso. O vereador hoje ele não pode mais estar só para o legislativo
legislativo, além de legislar e fiscalizar, ele deve doar um pouco mais de seu tempo se preocupando com demandas que muitas vezes a administração pública não dá conta de estar ali e de fazer a diferença. E o social, né, é maravilhoso de se pensar nisso. Temos vários parlamentares aqui na Câmara Municipal de Sete Lagoas que desenvolvem um trabalho social, né? E entre eles eu que trabalho com o Projeto Superar há algum tempo, capacitando os jovens para o mercado de trabalho. Inclusive, Marcela, você vai me dar liberdade para poder falar que as inscrições estão abertas, tá? E só me seguir lá no Instagram, Rodrigo Braga Superar, que as orientações estão lá. Os cursos começam na próxima segunda-feira, acontece uma vez por semana e nós temos aula de violão também no campo da arte, artesanato, temos muitos cursos interessantes, acompanha lá para você estar antenado, se profissionalizar, cuidar de você também. E também, Marcela, para quem tem interesse de ser voluntário no Projeto Superar, se doar um pouco, eu costumo falar que o trabalho voluntário, ele nos expande para o mundo. Eu fui voluntário no ano de 2006, há 20 anos atrás, em uma ONG como o Projeto Superar hoje, e daí em diante, depois desse voluntariado, as portas se abriram para mim de todas as formas possíveis, porque as empresas começam a te procurar para que você, como profissional, né, dê esses cursos, ou que você trabalhe na área também. A partir daí, eu lembro que eu nunca mais precisei distribuir um currículo na minha vida. Eu saía de um emprego sempre para um emprego melhor só por causa desse network, o boca a boca. Uhum. Ah, fulano trabalha com isso. Ah, Rodrigo trabalha com aquilo. E a partir daí vão surgindo convites, né? Então se profissionalize para o mercado de trabalho e coloque seu nome à disposição, que eu tenho certeza absoluta que você vai alçar voos ainda maiores do que você já está alcançando. Nosso espaço aqui é para isso também, né? Para informar tudo aquilo que é utilidade pública para a população, e eu também sou fruto do voluntariado, né? Eu iniciei profissionalmente aí na área da comunicação como voluntária em alguns projetos sociais e até tomar gosto realmente pela profissão, me formar nisso e hoje viver, né, da E hoje é um excelente profissional que trabalha aqui conosco, tá vendo, gente? É assim, a gente não deve começar, a gente pode começar já no profissional. Mas se colocar a serviço te projeta muito mais do que qualquer rede social. Sim. Porque as pessoas vão ver você trabalhando voluntariamente e automaticamente você cresce, desenvolve. E quando assusta, tá aqui, ó, como a Marcela, nosso exemplo nítido de que o voluntariado te faz alçar voos. Isso aí. Obrigada, vereador. Aproveitando para a gente falar sobre um assunto que tem gerado muito debate, né, aqui na casa, fora da casa também, que é sobre o imbróglio aí que envolve os empréstimos, né, o projeto de lei 856 e 857, que vem do Executivo, né, que trata aí sobre os empréstimos junto às duas instituições financeiras. E eu acho que o que a gente tirou de todo esse debate, né, vem tirando de todo esse debate do seu posicionamento como parlamentar, é que você sempre vai para o plenário muito firme sobre a qualidade que o debate deve ter no plenário. Às vezes as ideias, elas vão devagando em muitas áreas, mas você sempre veio com esse posicionamento. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão do empréstimo, mas também sobre essa sua posição enquanto pessoa, enquanto parlamentar, na qualidade realmente desse debate. Eu acho que para se ter qualidade no debate é necessário se estudar os projetos. Eu tenho essa facilidade porque eu sou filósofo, né? Então, automaticamente, eu tenho uma capacidade argumentativa inata que a própria vida me deu, além do estudo acadêmico também. E aí é você estudar o projeto e ver em que ele pode ajudar a população e em que não pode. Necessariamente nesse aspecto desses dois projetos, Marcela, é importante a gente saber que isso acontece em todas as cidades do Brasil hoje. Para desenvolvimento urbano, para obras, para saúde, em todos os aspectos. Isso é um trâmite normal da administração pública e é um fato que todos sabem disso. É um fato também que nenhum banco empresta para a administração pública se ela não tiver condições viáveis de se pagar aquele empréstimo. Então, se os bancos aprovaram esse empréstimo, é porque nós temos condições de ter esse empréstimo. E é muito importante pensar no desenvolvimento de uma cidade que tem hoje 250 mil habitantes. E o prefeito gestor, ele tem que pensar à frente realmente do seu tempo, até porque, em todos os casos possíveis, ele é responsabilizado.
Então, assim, eu não vejo nenhum tipo de problema nesse empréstimo. O que é importante de nós, enquanto legisladores, é fiscalizar o uso desse dinheiro. Se realmente está sendo colocado à disposição da população, se está cumprindo o seu fim final conforme o projeto vem justificado. Eu acho que o nosso papel é isso, não é delimitar o trabalho da administração pública, do gestor, do executivo, no caso o prefeito. O nosso trabalho é fiscalizar para saber se o objetivo daquele dinheiro está sendo cumprido como deve ser feito. Em que você acredita, né, que a aprovação ou não desses dois projetos, né, podem estar impactando realmente o futuro da cidade nesse empréstimo? Impacta de forma muito concreta no que diz respeito ao desenvolvimento da cidade. Não aprovar esse projeto, eu acredito que nos limita enquanto ações do executivo e plano de governo, né? Que não diz respeito a mim, às ações dele, mas cobrar ações sim diz respeito a mim. E fiscalizar esse trabalho. É importante lembrar também, gente, que só está sendo colocado em xeque essa questão, porque existe uma questão que eu querer ver o desenvolvimento da cidade ou eu não querer ver o desenvolvimento da cidade. E como oposição, é óbvio que muita gente precisa falar contra. Tem gente que ganha seguidores e votos a partir dessa contrariedade. Mas também não está preocupado em trazer sugestões, não está preocupado em trazer benefício para a cidade, quer que realmente dê errado até para eu ter pauta. Né? No meu caso, eu sou base do prefeito, não é novidade nenhuma, as pessoas sabem disso. Eu acho que é muito mais interessante para a comunidade e para a sociedade que nós trabalhemos juntos. Claro, sempre fiscalizando. Eu sou o vereador que sento com Douglas e falo abertamente com ele das minhas, do que eu não concordo, do que eu não acho que é bacana, o que eu acho que pode dar errado. Eu sou muito claro com ele. Então eu sou uma base, mas não sou aquela base burra, vaquinha de presépio. Eu discuto, sabe? Eu me coloco como oposição, mas para poder ajudar a cidade a crescer. E não para poder criar o caos, criar o problema, para eu poder ganhar curtidas em rede social. Na reunião ordinária desta terça-feira, esse projeto ele continuou, né, gerando debate, gerando discussões aqui na casa. Nos próximos dias aí nós vamos acompanhar os próximos desdobramentos, né, quanto a esses dois projetos. E você também acompanha tudo isso aqui na programação da TV Câmara e também no Jornal da Cidade. Vereador, um projeto seu foi sancionado, né, mais um foi sancionado aqui no município, né, o 784 de 2025, que trata sobre as PICs, né, as práticas integrativas em saúde. Qual a importância, né, da sanção desse projeto, dessas práticas também na saúde de um modo geral da população, porque hoje em dia a gente fala realmente dessa saúde integrada, né, corpo, mente, tudo isso é saudável, né, para que as pessoas vivam bem, né? Então, qual a importância da sanção realmente desse projeto? É mais um, como você mesmo disse, porque eu fico muito feliz ao poder dizer que no ranking, a gente lidera o ranking do Observatório Social do Brasil há 6 relatórios, né? Há 6 quadrimestres como o vereador mais produtivo dessa cidade. Então, isso me deixa muito feliz, na verdade, né? Porque são pessoas da sociedade civil que fiscalizam o nosso trabalho. E eu procuro realmente ser um vereador muito dinâmico, atuante, mas especificamente no que se refere a esse projeto, é de suma importância porque traz para a população alternativas que ela não tinha no quesito saúde, prevenção. É de suma importância. Quando a gente pensa, por exemplo, em práticas inovadoras e alternativas, a gente está falando de um monte de terapias que a pessoa mais humilde, que a pessoa de classe B, C, às vezes não vai ter condição de ter, que a classe A tem, né? No sistema de saúde como um todo. Então, é de suma importância qualquer alternativa que diz respeito à saúde, eu acho que é muito bem-vinda e necessária para a nossa sociedade. E nós falamos aí sobre a fitoterapia, yoga, terapias corporais, práticas de relaxamento e bem-estar, tudo isso que, como você disse, né, não é toda a população que, infelizmente, tem acesso de forma fácil e que, por meio desse projeto, consegue se expandir, né, o acesso. É aquela coisa, a gente conseguir ver além, né? Não é porque eu não precise que eu não tenha que olhar o outro, né? E a gente tem que pensar nisso num contexto até maior agora. A gente tá faltando poucos meses para uma eleição a nível de executivo
estadual e nacional, e a gente precisa pensar no coletivo, ao invés de pensar só na minha vidinha, só no meu mundinho. Então fica esse convite, inclusive, para todos nós. Vamos pensar além das nossas casas, além das nossas lógicas, além das nossas sacadas, e realmente pensar o que o outro que está à margem, o outro que não ganha o que eu ganho, o outro que não tem a oportunidade que eu tenho, precisa para ter uma vida melhor. E vamos votar de acordo com o que o outro precisa, mesmo que você não precise. E o papel do vereador é justamente isso, né? Olhar para o coletivo. Hoje a gente falou pouco aqui sobre educação, né? Geralmente a gente olha para o vereador Rodrigo Braga, já pensa logo nessa pauta, mas isso porque o papel do vereador é realmente estar ali fiscalizando, atuando, né? De uma maneira geral para o bem da população. Exatamente, num contexto mais geral e mais amplo, independente de bandeiras, né? As bandeiras acontecem por afinidade, porém, contudo, entretanto, a gente precisa pensar num contexto mais amplo, de forma que a gente circule por todo o âmbito da administração pública municipal. Vereador, muito obrigada pela sua presença por aqui. Como eu disse no início, é sempre um prazer receber, saber o que acontece fora do plenário, né, nos bastidores. E deixe também os seus canais, né, de comunicação mais uma vez, para quem nos acompanha e também deseja acompanhar mais de perto o seu trabalho. Obrigado, Marcela. Obrigado a você que nos acompanha por esse meio de comunicação também. Para aproveitar para parabenizar a Marcela, porque é a primeira vez que eu participo desse programa com ela, nova apresentadora, e foi maravilhoso. Parabéns. Você se apresentou de forma magnífica. Bem, muito obrigada, vereador. E o Jornal da Cidade volta já. A tradicional Festa da Serra começou no último domingo, dia 26. A celebração em honra a Santa Cruz e Santa Helena tem grande programação e vai até a próxima segunda-feira, dia 4. Como já é tradição, a festa acontece na Capela de Santa Helena, na Serra. A programação inclui missas e apresentações musicais. A celebração é organizada pela Paróquia São Pedro, conjunção de fé, devoção e participação da comunidade. É uma tradição a festa. Já remonta aí de 1852 a capela, então 174 anos. Então nós estamos agora na frente ajudando a administrar. Então tá bacana, ontem uma multidão, muita gente participando, muita gente se envolvendo. E a gente percebe que o Sete Lugano, o mineiro, está vindo para Sete Lagoas. Então está também tornando também um turismo religioso. De acordo com o pároco, a edição de 2026 da festa tem o intuito de acolher os fiéis e de consolidar a Serra de Santa Helena como expoente do turismo religioso. Nós estamos com nova edição para resgatar ainda mais a tradição, a atender o público, a atender as pessoas, a acolher, porque acolher também é uma forma de evangelizar. Então, todas as pessoas que estão vindo, nós estamos esforçando o melhor possível para tornar cada vez mais a Serra Santa Helena um local de oração e local turístico na fé. No sábado, dia 3 de maio, acontece uma manifestação cultural e religiosa com guardas de Congo e Moçambique, de Sete Lagoas e região. São esperados 20 grupos, que vão partir do casarão às 5 horas da tarde em direção à Serra de Santa Helena. Nós estamos fazendo uma programação, como acontece todos os anos, né? Lá pelo nosso presidente, o Luiz do Preto, pelo nosso capitão o Popó, para que tudo vai correr bem e nós vamos chegar lá tranquilo e cumprir com essa missão mais um ano nessa festa, que é uma das festas mais importantes da Diocese de Sete Lagoas. Tem uma festa que nós empenhamos muito nela, com todo carinho, por se tratar de uma manifestação religiosa e cultural do povo de Sete Lagoas, da Diocese de Sete Lagoas, e que nós temos o maior carinho e a maior alegria de participar com os nossos grupos de congado. O pároco Giovanni Morali convida os fiéis a participarem da celebração na Serra de Santa Helena. Fazer esse convite, venha participar conosco, né? Você que está nos assistindo, tá aí, venha participar conosco aí todos os dias, que a cidade de Sete Lagoas te acolhe com o maior carinho. A prefeitura tem nos ajudado em várias questões aí também, das festividades, mas a Diocese está de braço aberto, a Capela de Santa Helena abraça a todos vocês, venham participar conosco. Agora, o esporte. Cruzeiro entrou em campo na noite de ontem pela Copa Libertadores. Atlético joga mais tarde pela Copa Sul-Americana e Copa Santa Clara Web Novidade divulga a tabela das quartas de final da competição. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Fala mais pra gente sobre o esporte. Olá, Marcela, quem nos acompanha. Vamos então falar dos jogos de ontem, de hoje e também daqui de Sete Lagoas.
O Cruzeiro entrou em campo na noite da última terça-feira pela terceira rodada da Copa Libertadores. A Raposa recebeu a equipe do Boca Juniors no Mineirão e quem conta a história dessa partida é o nosso repórter Gabriel Borges. Olá Marcela, Gustavo e para você que acompanha o Jornal da Cidade. Nesta terça-feira, Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentaram pela terceira rodada da Copa Libertadores no Mineirão. O jogo no primeiro tempo foi muito truncado e atípico. Logo no final da primeira etapa, aos 45 minutos, Adam Bareiro foi expulso após deixar a mão no rosto do jogador Christian. Com um jogador a mais, a Raposa se lançou ao ataque no segundo tempo. Arthur Jorge fez 2 substituições com Neisser Villarreal e Bruno Rodrigues. Logo no segundo tempo, Matheus Pereira cruzou e Fabrício Bruno cabeceou para baixo, chegando com perigo ao gol do Boca Juniors. Logo depois, Cauã Moraes achou Caio Jorge na área, que chutou, mas parou nos pés do goleiro. Aos 38 minutos da etapa final, Matheus Pereira achou bom passe com Caio Jorge, que mandou para dentro da grande área e Neisser Villarreal só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, fazendo o Cruzeiro 1, Boca Juniors 0. Depois da partida, Arthur Jorge comentou sobre as 2 substituições que trouxeram a vitória para o Cruzeiro. É dizer-lhe que, de facto, o jogo estava a pedir mais um homem nosso na área. Quando com bola do lado direito e com a entrada do Bruno, nós sabíamos que ia meter 3 homens na área, porque o Bruno é um jogador que se sente muito confortável e gosta de estar dentro da área também. Portanto, aquilo que era a ideia nessa substituição era contrariar o adversário que muda para uma linha de 5, nós termos mais gente na área, porque tínhamos um domínio, mas era um domínio que não chegava às zonas de finalização, e fomos, como disse, pacientemente esperar, tentando criar esses espaços e essas oportunidades. E, de facto, foi sobre o lado direito que acabámos por construir aquilo que foi um envolvimento para podermos ter a assistência do Caio com a chegada do Neisser e o Bruno por trás dele para, então, dentro daquilo que foi a ideia pensada de termos mais gente e 3 homens a atacar a baliza. E o Atlético entra em campo na noite de hoje pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Em meio ao imbróglio envolvendo o atacante Hulk e uma iminente saída, o Galo vai até o Peru encarar a equipe do Cienciano. O jogo será realizado no estádio Garcilaso de la Vega, às 21h30. Pela competição internacional, o clube alvinegro perdeu para o Puerto Cabello fora de casa na primeira rodada e venceu a equipe do Juventude na Arena MRV pela segunda rodada. Atualmente, o Galo ocupa a terceira colocação do Grupo B da Copa Sul-Americana com 3 pontos, enquanto o Cienciano lidera o Grupo B com 4 pontos. Agora o esporte local. Foi divulgada ontem a tabela dos confrontos das quartas de final da Copa Santa Clara Web Novidade, torneio de futebol amador realizado aqui em Sete Lagoas. O primeiro jogo do mata-mata acontece nesta quinta-feira. A equipe Bombeiros BH enfrenta o Bangu às 8h30 da noite no campo do Ideal. Os outros jogos das quartas serão realizados na próxima semana. Na terça-feira, o Curitiba encara o Santa Rosa às 20 horas no campo do Curitiba. O Ideal joga contra o Maria Amália às 20h30 no campo do Ideal. Na quarta-feira, o último jogo das quartas de final será entre União Brejinho e Industrial, às 20 horas no campo do Ideal. E essas foram as notícias do esporte, Marcela. Muito obrigada, Gustavo. O Jornal da Cidade de hoje fica por aqui e dá uma pausa nos próximos dias devido ao feriado do Dia do Trabalhador na próxima sexta-feira. E amanhã a nossa programação fica por conta de transmitir mais uma audiência pública de prestação de contas durante todo o dia. Não deixe de acompanhar aqui pela TV Câmara, também pelo YouTube, Facebook, Rádio Câmara 103.5 FM. Até segunda-feira.